Olá pessoal, Edilson Machado. Os grandes enigmas da história continuam sendo estudados pela ciência moderna, mas apesar desses estudos profundos, muitos enigmas continuam sendo o que são: mistério. São frutos de debates, discussões e conjecturas intermináveis. É o caso, por exemplo, do Homem da Máscara de Ferro. Quem seria esse personagem da Bastilha preso com máscara de ferro? Mais de 300 anos ainda hoje o mistério continua. Inclusive foi tema de filme com Leonardo DiCaprio. Sabe-se hoje que ele era um prisioneiro real, sem dúvida nenhuma. Uma das últimas pessoas que o conheceu morreu em 1721. No seu leito de morte, ao ser interrogado sobre a identidade do prisioneiro, disse que iria morrer com o segredo. Quando ele morreu, uma de suas amantes disse que, na realidade, ele era filho de Ana d'Áustria, a Ana d'Áustria, que era casada com Luís XIII, com o Duque de Buckingham. Então, ele era produto de um relacionamento extraconjugal. Daí, Luís XIV colocou uma máscara, colocou na Bastilha, porque era muito parecido com ele. Dizem que era até gêmeo. Mas isso não foi provado ainda. Essas histórias foram muito propagadas à época por eminentes personagens como Voltaire e Alexandre Dumas. O Alexandre Dumas, o autor dos Três Mosqueteiros. Durante mais ou menos 50 a 60 anos, o caso ficou em banho-maria, até que acharam um documento de um tenente da Bastilha, se correspondendo com um dos ministros, e havia uma recomendação de que esse prisioneiro teria que ser tratado com a maior deferência possível. Mas na frente acharam a carta já tratando do seu enterro. E nessa carta trata esse prisioneiro com um homem chamado Marchioli, de Marchioli. Mas na época da Revolução Francesa, o nome mudou para Hércules Macioli. Diziam que o nome dele era esse, e quem teria colocado ele foi o Duque de Mantua, que teria enganado Luís XIV. Obviamente essa história surgiu na Revolução Francesa, mas se passou mais de 100 anos antes. Depois da Revolução Francesa houve uma grande esperança de ser resolvido o caso, porque foi aberto os arquivos da Bastilha, porém nada foi encontrado, pouca coisa. Depois foi ainda mais esperado o caso. Por quê? Porque surgiu Napoleão Bonaparte e ele ordenou uma devassa, uma investigação minuciosa sobre a identidade desse prisioneiro. Pouca coisa foi encontrada, mas encontraram cartas, correspondência entre o carcereiro que se chamava Samares e o ministro da Guerra. Nessa carta tratava o nosso prisioneiro como o nosso prisioneiro, o homem ideal, o homem, aquela pessoa, para vocês terem ideia da importância do prisioneiro. É como se hoje nós dissemos hoje, o nosso cara, o cara. Sabe-se através dessas cartas que era um homem de meia idade, alto, magro, católico e francês. Samares, ele foi também carcereiro da prisão de Pinerol. E lá ele recebeu um prisioneiro ilustre, tratava-se de Fouquet. Fouquet, ele era ministro das finanças e foi preso. Vou já falar dele. Durante a estada dele, a permanência dele como carcereiro em Pinerol, ele recebeu um prisioneiro com recomendações reais, dizendo que tratasse ele com muita deferência, que ele estava proibido de exercer qualquer contato com outro prisioneiro, proibido de falar sobre a sua vida pessoal e de ser interrogado sobre ela. E o nome dele? Eustache Duguet, outro nome para o nosso personagem. Mas na frente, Samares recebe uma carta em forma de esporro real. Seria o rei Luís XIV, muito enraivecido com ele, porque segundo seus espiões, o nosso prisioneiro, Eustache Duguet, teria contato com outros prisioneiros, que era terminantemente proibido, e ameaçou inclusive de atravessar a barriga com uma espada. Pessoal, é muito bizarro. Nós temos aí um prisioneiro importante, cercado de mistérios,
porém preso sem julgamento ou sentença. Mas vamos continuar o caso. Mas na frente, Samaris percebeu que os problemas deles estavam apenas começando. Porque ele recebeu um prisioneiro chamado Lauzun. Lauzun, parece que ele era da guarda real Luís XIV, e caiu em desacordo com ele e foi preso. Novas cartas do ministro da Guerra dizem que Lauzun não poderia saber nem da permanência desse prisioneiro na prisão. Terminantemente proibido de ouvir a palavra dele, de falar sobre ele. Não podia haver contato nenhum. O prisioneiro Lauzun tentou várias vezes a fuga. Todas elas sem êxito. Mas teve uma fuga que obteve êxito. Foi uma fuga interna. Ele conseguiu, através de uma fuga, entrar na cela de Fouquet. E lá soube da presença do prisioneiro na área, na prisão. Outro dia, mais ou menos, poucos dias depois, obteve sua liberdade. Com certeza, o rei Luís XIV disse, está aí sua liberdade, e você, cala a boca. Muito estranho isso aí, né? Muito tempo, o nosso prisioneiro, Stade Duguet, foi confundido com Fouquet. Mas observação, Fouquet morreu bem antes dele. Tá? Logo após isso aí, Samaris foi transferido para a ilha de Saint-Marguerite, era uma prisão, e levou consigo o nosso prisioneiro. Levou também um criado de Fouquet. Né? Por isso, muitas pessoas confundem ele com esse criado. Ele realmente foi criado de Fouquet, na época que ele estava preso em Pinerol. Engraçado, ele podia manter contato com Fouquet, mas não com Lauzun. Lauzun conhecia de outros carnavais, de onde ninguém sabe. Né? Mas na ilha de Saint-Marguerite teve uma novidade. Pela primeira vez, ele foi obrigado a usar a máscara. Sobre essa máscara, há várias contradições. Pessoas como Voltaire diziam que a máscara era cruel, que ela era uma máscara de ferro, que mal dava para o pessoal, para o prisioneiro respirar ou se alimentar. Outras pessoas diziam que essa máscara era mais humana. Ela era mais forrada de veludo, era leve e nem toda hora o prisioneiro a usava. Bom, dentre essas duas versões, eu prefiro a segunda. Por quê? Porque Voltaire era um homem mentiroso. Voltaire não era flor que se cheire. Voltaire chegou a lucrar com a escravidão. Mas é outra história. De Saint-Marguerite, uma vez, Samaris foi transferido para a Bastilha e levou também o prisioneiro. Nessa viagem, nesse trajeto longo, foi aí que o populacho teve contato com o prisioneiro mascarado, porque houve várias paradas em tabernas e vilas, e o populacho viu aquele prisioneiro mascarado. E foi aí que começou na França a lenda do prisioneiro mascarado. Pessoal, não há dúvida que esse homem chamava-se Stade Duguet. Mas se chamava-se Stade Duguet, por que foi enterrado por um nome Marchioli? Há várias hipóteses. Eu vou falar algumas superficialmente. Primeiro, uns diziam que ele era pai do Luís XIV. Outros diziam que era um filho, Luís de Bourbon. Outros diziam que ele já era primo de Luís XIV, o famoso François de Bourbon. Outros diziam que ele fazia parte do círculo de envenenadores de uma marquesa na época, que envenenou muita gente da classe social alta. Com certeza existia entre o círculo de amizades um cirurgião chamado Duguet, mas com certeza não era ele. Duguet era um nome que não era incomum à época. A coisa ficou tão séria que apelaram para o misticismo. Porque no começo do século XX houve um místico inglês que disse que a prisão dele se deve ao fato de ele ter dito que era filho de Carlos II da Inglaterra. Onde é que chegou o negócio? Pessoal, para completar, eu tenho que dizer para vocês que eu omiti vários outros fatos secretos interessantes sobre a vida desse prisioneiro misterioso. Outra coisa que eu gostaria de falar também é que eu espero que esse vídeo futuramente ele se torne assim obsoleto. E quando a pessoa abrir o vídeo, disser, não, isso já passou, isso já foi resolvido, hoje nós sabemos quem é a pessoa. Eu franca e sinceramente fico na torcida. Obrigado a vocês.